Bastante destaque ao avanço do Tribunal de Contas da União sobre o Banco Central. A decisão de hoje, desta sexta, para haver uma inspeção dentro do BC dos documentos relacionados à liquidação do Banco Master. Vamos fazer rapidamente uma recapitulação aqui. O Tribunal de Contas da União, na pessoa do ministro Jonathan de Jesus, interpelou o Banco Central para dizer: olha, vocês têm 72 horas para me explicar como foi a liquidação do Banco Master, que o relator, esse ministro, chamou de medida extrema. O Banco Central respondeu, e não só respondeu aos questionamentos do TCU, mas deixou claro que havia mais indícios de crimes sendo cometidos, todos reportados ao Ministério Público. Ao receber essa resposta, o relator e o presidente do TCU resolvem fazer então essa inspeção, porque o Banco Central não pode passar documentos de sigilo bancário e que estão protegidos pela lei para ninguém, nem para o TCU, nem para ninguém. Então, os plantonistas do TCU vão ao Banco Central para fazer essa inspeção. O que tem muita gente se perguntado é: qual o objetivo? Qual o propósito? Ninguém consegue encontrar essa resposta, porque o que está ficando claro, não só no avanço desse ministro do TCU, que acaba levando o tribunal todo, e eu conversei com pares do ministro que não estão de acordo com a atuação dele, ou seja, ele não tem uma adesão do TCU. Então, muita gente se pergunta por que o TCU está fazendo esse avanço. A mesma coisa do Supremo Tribunal Federal na pessoa de Dias Toffoli. Então, uma personificação da ação contra o Master. Um chama a cariação no dia 30 de dezembro, o outro decide por uma inspeção no Banco Central no dia 2 de janeiro, com os poderes em recesso, ou seja, chama atenção à urgência, chama atenção à forma, e isso tudo traz o risco de enfraquecimento institucional, de colocar sob risco ou sob questionamento a prerrogativa do Banco Central de ser o supervisor do sistema financeiro. Então, caminhamos para mais um episódio esdrúxulo envolvendo o caso Master, do envolvimento dessas instâncias de STF e de TCU no trabalho do Banco Central. Tivemos um bom debate sobre isso. O que fica muito claro é que a premissa é política. Portanto, se a premissa é política, deixa de importar o que é certo, o que é errado, o que a lei permite, o que a lei não permite, porque é a política que está conduzindo este processo. Então, tratamos disso. Tratamos também da decisão da Polícia Federal de dizer ao ex-deputado Eduardo Bolsonaro: volte e assuma pessoalmente o seu cargo de escrivão da Polícia Federal, ou você vai ser exonerado. O ex-deputado não é mais deputado, portanto não recebe mais dinheiro da Câmara dos Deputados. Se quiser voltar a receber pelo cargo que ele pediu dispensa e licença para ser deputado, ele vai ter que comparecer pessoalmente. A Juliana Lopes traz a informação pelo seu partido, o PL, de que ele não volta para o Brasil de jeito nenhum. E tivemos a participação hoje no fechamento de mercado do Fernando Nakagawa, mostrando os desafios para a economia em 2026. Menor crescimento, uma inflação ainda resiliente, muita volatilidade nos mercados e ainda muita incerteza em função das eleições. E para fechar, toda sexta-feira, para mais e para menos, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que teve que voltar para a prisão, não teve a concessão da prisão domiciliar feita pelo ministro Alexandre de Moraes, e a pesquisa da Quest mostrando que 56% dos brasileiros acham que a prisão o enfraquece politicamente. Então, o ex-presidente Jair Bolsonaro no para menos, e no para mais, o Réveillon do Rio de Janeiro, que foi eleito o maior do mundo este ano, e tem razão para ser, né? Milhões de pessoas nas ruas comemorando a chegada do ano em 2026 sem nenhuma intercorrência muito grave. Então, para mais e para menos, fechando o Hora H desta semana.